Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24 diz assim: Jesus continuou, um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a parte da minha herança que me cabe. E assim ele partiu as propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região muito distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobas que os porcos comiam, mas nada lhe dava. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. A seguir se levantou e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam também um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho que estava morto voltou à vida, e que estava perdido foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, Senhor, pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã, que está nos assistindo. Quero te pedir a revelação da Tua palavra, Senhor, a unção do Teu Espírito. Porque nós sabemos, Senhor, que se o Teu Espírito não falar ao coração do homem, a mensagem não vai passar de um simples discurso. A Tua palavra tem poder, a Tua palavra diz que quando o Senhor libera uma palavra, ela não volta para Ti vazia antes de cumprir o seu propósito. Se o Teu propósito é alcançar apenas um coração nessa manhã, Senhor, que assim seja. Mas que essa vida nunca mais seja a mesma a partir do dia de hoje. A partir desse momento onde ela ouvir a Tua palavra e essa palavra penetrar no mais profundo, no mais íntimo do seu coração. Não digo apenas na mente, Senhor, para emocionar, mas na alma, no espírito, para transformá-la. Sendo assim, que o Teu nome seja glorificado e exaltado no nome de Jesus. Se eu posso ouvir um amém, diga amém. Amém, queridos. Queridos, nessa manhã eu quero pregar sobre o tema As 3 quedas do filho pródigo. Quando o pastor Anderson me convidou para pregar, eu estava com a mensagem pronta, e aí comecei a trabalhar essa mensagem. E aí comecei a conversar com ele, falei: pastor, olha, tem uma mensagem que eu gosto muito de pregar e tal. Só que aí, um dia desses pregaram na igreja, eu vou esperar o filho pródigo dar uma descansada, que é para eu pregá-la de novo. E aí ele começou a rir e disse: não, prega essa palavra e deixa Deus te usar para falar conosco. Eu confesso que eu estava determinado a pregar outra palavra. Quando foi 5 horas da manhã, ele me acordou. O Espírito Santo me acordou e disse assim: deixa de ser rebelde, obedece teu pastor e prega a palavra. E aí, estamos aqui nesse texto, que tem um tema que chama muita atenção, porque vai falar das 3 quedas do filho pródigo. Eu não quero aqui dizer que eu vou trazer algo novo, porque muita gente prega e não existe nada de novo. Mas eu acredito que essa revelação, se você receber no seu coração, ela pode sim mudar os teus pensamentos, ela pode sim mudar as suas atitudes, ela pode sim mudar o teu destino, ela pode fazer você entender quem você é em Deus e o valor que você tem. Eu queria começar já perguntando: quantos de vocês aqui já perdeu alguma coisa e pelo fato de perder aquilo, ficou preocupado, sabe, ficou angustiado, perdeu a sua paz? Quantos aqui de nós nunca perdemos alguma coisa, às vezes por distração ou por irresponsabilidade? A gente às vezes perde, sei lá, a chave do carro, a carteira com dinheiro. Gente, eu cometi um pecado, eu preciso confessar aqui, muita gente já percebeu. Eu perdi a minha aliança de casado.
No treino de jiu-jitsu eu perdi a minha aliança de casado. Agora, quando você perde alguma coisa que para você significa algo, traz para você um desconforto. Quando você perde algo que para você tem muito valor, vai trazer um desconforto, vai trazer angústia, vai trazer sofrimento. E existe uma sensação horrível. Se existe uma sensação horrível para cada um de nós, é o sentimento de perda. E quando nós perdemos alguma coisa que nós amamos, alguém já se perdeu em algum lugar? Aqui, só eu. Uma vez eu peguei um ônibus errado, eu era uma criança. Quando pessoa que não achava que o ônibus ia para um lugar, ele foi para outro. Eu comecei a chorar desesperado no ônibus, porque eu estava perdido. Mas quando eu encontrei uma pessoa que sabia onde eu ia ficar seguro, onde eu ia ficar confortável, e essa pessoa me levou até lá, e foi uma alegria, sabe? Trouxe tranquilidade, trouxe paz. Mas a sensação de perder algo que a gente gosta, ou que a gente precisa, é horrível. Quantas pessoas agora não estão sofrendo porque perderam algo que estimavam muito? Talvez o marido foi embora, o filho enveredou pelas drogas e aí se perdeu. Talvez essa mãe chora, ou essa esposa, ou esse pai chora, ou esse esposo chora pela esposa que foi embora. Então esse sentimento de perda, ele é comum a todo ser humano. Agora a sensação de achar algo que a gente precisa é maravilhosa. A Bíblia diz que aquele homem, ele tinha 2 filhos. Mas se você for olhar para esse capítulo 15 de Lucas, ele é bem conhecido como a parábola dos perdidos e achados. Você vai ver no capítulo 15 aqui, a Bíblia falando a respeito da ovelha perdida, da dracma, a moeda perdida, e do filho pródigo, que é esse texto que a gente está meditando agora. Jesus, ele vai entrar num conflito religioso com aqueles fariseus e com os religiosos da época, porque eles criticavam Jesus porque Jesus se aproximava dos pecadores. Eles tinham uma crise com Jesus porque Jesus, ele comia e bebia com os pecadores. Então a Bíblia diz que para explicar a respeito do valor de um pecador, para explicar a respeito de quanto que vale uma vida, Jesus vai mostrar essas parábolas, vai falar essas parábolas. Lá em Lucas 19:10, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A primeira parábola fala de um pastor que tinha 100 ovelhas, e a Bíblia diz que uma delas se perde. Ele vai atrás da que se perdeu e deixa guardadas 99, porque o que ele queria mesmo era recuperar a que se havia perdido. A gente às vezes tem mania de criticar as pessoas por aquilo que elas perderam pelo motivo pelo qual elas sofrem. Mas só se sabe o verdadeiro valor de alguma coisa quando se perde. Vocês já ouviram muito essa expressão? Às vezes a mãe diz: você só vai começar a me dar valor no dia que você me perder. Às vezes o pai diz: me valoriza, porque a vida passa muito rápido, então você só vai valorizar quando você perder. Às vezes a esposa fala para o marido: no dia que você me perder, você vai dar valor. Segundo o filósofo pós-moderno, diz que homem chora. O Pablo, né? Quando a mala é arrumada, que as coisas estão lá fora, o homem chora. Por isso que a mulher diz às vezes: pastor Anderson, se eu for embora, meu irmão, você vai chorar. Por quê? Porque a gente só dá valor quando a gente perde. Aquele pastor, ele vai atrás a única ovelha que estava perdida, porque ele sabia que, embora as 99 estivessem ali, elas não perderiam valor, elas estavam salvas. E quando ele encontra, a Bíblia diz que ele coloca nos ombros e volta e vai celebrar com os amigos pela ovelha que ele havia perdido e agora foi achada. A Bíblia diz que ele faz uma festa e vai celebrar com os seus amigos. Depois, o texto segue falando de uma mulher que tinha 10 dracmas, e a Bíblia diz que ela perde uma dessas dracmas, uma moeda, e ela vai desesperada buscar encontrar essa moeda, porque aquela moeda que havia perdido naquele momento valia muito mais do que as que ela tinha já. Porque que elas tinham, ela sabia onde estava. Alguns estudiosos dizem que a mulher se apavorou porque a dracma, ela tinha um significado, um valor sentimental muito grande. Era um presente que era ganho por uma mulher que ficava noiva, e vinha como uma diadema com algumas moedas.
Então, se faltasse uma moeda, a diadema não ficava bonita. Então, aquela mulher desesperadamente vai atrás da moeda. As casas da Palestina antiga não tinham janelas, então era escuro. Não tinha chão, o chão era batido, então por causa da poeira ficava difícil. Aquela mulher ligava a lamparina, varria a casa e ia atrás da sua moeda até encontrar. A Bíblia diz que quando ela encontra, ela vai chamar suas vizinhas e vai ficar muito alegre, muito feliz, porque ela recupera a moeda que ela tinha perdido. Além de recuperar a moeda que ela tinha perdido, o sentimento, de achar aquilo que ela valorizava, enche o coração dela de alegria e ela vai procurar as suas vizinhas e vai se alegrar com elas. Aí nós chegamos na parábola do filho pródigo, que quando está em casa, na casa do seu pai, encontra algum tipo de dificuldade, talvez, alguma regra que ele não gostasse. Eu não sei se o relacionamento com os seus irmãos ou com o seu irmão o entristeceram. A verdade é que aquele jovem um dia ele decide ir embora, e ele vai chegar para o seu pai e vai dizer: pai, eu queria que o senhor me desse a parte da minha herança, porque eu não consigo mais ficar aqui dentro, está desconfortável, e eu sei que existe uma vida melhor lá fora. A vida que ele achava que era melhor para ele, na verdade não era a vida que o pai tinha para ele. Ele vai chegar para o pai e vai dizer: me dá a parte que me cabe na minha herança, porque eu vou embora. A Bíblia diz que o pai, ele vai atender o pedido daquele menino, vai dar o que ele precisava para que ele fosse embora, e dali ele sai da casa do pai. Aqui eu estou falando da primeira queda do filho pródigo. Quando ele sai da casa do pai dele, ele sai na expectativa de que ele encontraria a felicidade lá fora. Ele sai na expectativa de que a vida dele seria maravilhosa e de que não seria tão chata como na casa do pai, apesar de que na casa do pai ele também tinha alimento, ele tinha provisão, tinha cuidado. Ele tinha um pai, ele tinha um amor do pai, mas ele queria viver algo novo. Cuidado com esse algo novo que você quer viver longe da casa do pai, porque ele não se sentia mais confortável. O pai vai dar a herança e ele vai embora. Naquela época se podia sim repartir parte dos bens, mas não era comum ele pedir herança, porque a herança só se recebe quando o pai morre. Ele estava dizendo: pai, aqui no meu coração o Senhor morreu para mim. Aqui no meu coração o Senhor morreu para mim. Eu só quero que o Senhor me dê, dinheiro, porque eu quero curtir, eu quero viver a minha vida. Imagino que o pai tenha dito para ele: meu filho, não vai embora. Aqui você tem tudo que você precisa. Aqui eu cuido de você, aqui eu te dou amor, aqui você tem o que você quiser, você tem os animais que você quiser, você tem, o cavalo que você quiser, você tem tudo que você quiser, você tem conforto, você tem uma boa cama, você tem uma boa casa, você tem uma família aqui. Mas ele decide ir embora e ele cai no mundo. A primeira queda do filho pródigo foi no mundo. E quando o filho pródigo caiu no mundo, ele descobriu o que ele não imaginava. Porque, queridos, se tem uma forma da gente descobrir o verdadeiro valor das coisas e aquilo que é realmente importante para nós, é quando a gente toma conselho das pessoas certas. A gente não sofre, mas quando a gente toma uma decisão precipitada e vai embora, o mundo tem uma maneira de corrigir, de ensinar a gente. O mundo não tem misericórdia. Lá no mundo, você só vale o que você tem. Lá no mundo você é traído, lá no mundo você é pisado, lá no mundo você é humilhado, lá no mundo você é desprezado, lá no mundo você às vezes precisa fazer o que você nunca faria se você estivesse na casa do pai. Lá no mundo você é iludido, lá no mundo você é rotulado. Aquele menino, ele foi para o mundo, e lá no mundo ele descobriu que as coisas não eram como ele pensava. E na primeira queda do filho pródigo, ele começa, a Bíblia diz que ele começa a gastar tudo que ele tinha absolutamente. Ele começa a gastar tudo que ele tinha, de uma forma desregrada. Não se preocupava com amanhã e não se preocupava que aquela atitude dele traria para si uma consequência. Ele começa a gastar tudo e de repente a Bíblia diz que vem uma grande fome naquele lugar. E ele começa a passar necessidade. Quando ele começa a passar necessidade, ele começa a ver que as pessoas vão indo embora. Sabe por quê? Porque quando acaba dinheiro, também acabam os amigos. Quando você não tem mais o que oferecer, as pessoas se afastam.
Provérbios 19:4 diz assim: as riquezas traz muitos amigos, mas o amigo do pobre o abandona. Quando você não tem o que oferecer, até aquela pessoa que se dizia ser seu amigo, muitas vezes ela vai embora. O filho pródigo passou por esse momento. Quando o dinheiro dele acabou as amizades, acabou a curtição. Agora ele vai passar pelo peso da humilhação de filho de fazendeiro para cuidador de porcos. Ele vai ter que se virar, ele vai ter que ir atrás de fazer alguma coisa para que ele tivesse sustento. Ele vai cuidar de porcos porque foi a única coisa que ele encontrou para fazer. Na verdade, para os judeus, essa é uma das piores coisas que um homem pode fazer. Porque porco na Bíblia tem uma simbologia de demônio. Porco na Bíblia tem uma simbologia, tem um significado de impureza, é um animal impuro. Então o filho de fazendeiro agora vai virar um cuidador de porcos. Ele vai alimentar demônios. Porque quando a gente sai da casa do pai, a gente vai alimentar os demônios. A gente vai para os vícios, a gente vai para a rota da droga, a gente vai para o adultério, a gente vai para a prostituição, a gente vai para a corrupção, a gente vai para todos os lugares que a gente não iria se a gente tivesse debaixo da segurança da casa do pai, dentro da casa do pai. Aquele menino, ele começa a perceber que aquele momento em que ele vivia era um momento onde ele poderia ter evitado, por causa da dureza que ele aprendeu com o mundo. Eu queria que você começasse a entender como é que funciona essa dinâmica de estar com Deus e estar longe dele. Porque quando nós estamos com Deus, queridos, nós já passamos por muitas lutas, dificuldades, provações, muitas privações. Mas uma coisa é você passar por essas coisas com Deus, outra coisa é você passar por essas coisas sem Deus. O que eu queria que você refletisse nessa manhã é como é que está esse relacionamento com você. Porque para voltar no início do texto, a Bíblia diz que o filho estava perdido lá dentro da casa do pai. E eu conheço algumas pessoas que dizem assim: olha, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho, eu reconheço que eu estou em débito com Deus, mas eu não deixei de fazer as minhas orações. Como se Deus ouvisse. A única oração que Deus ouve, sabe qual é? É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós pedimos alguma coisa obedecendo seus princípios. Não, eu estou afastado da casa de Deus, mas eu ainda oro e Deus fala comigo. Eu assisto o Tiago Brunet, eu gosto demais de Tiago Brunet. O David Leonardo que me faz chorar. Não, eu assisto o Malafaia direto, pelo amor de Deus, tá? Não, mas eu não sei como é que a pessoa consegue, mesmo sabendo que ela não está vivendo como filho dentro da casa do pai. Dentro da casa do pai tem ordens. Dentro da casa do pai tem regras. Dentro da casa do pai tem princípios. Dentro da casa do pai tem zelo. Dentro da casa do pai tem honra. Dentro da casa do pai tem autoridade. Dentro da casa do pai tem poder. Dentro da casa do pai tem que ter temor. O menino estava afastado dentro da casa do pai. E como ficar dentro da casa do pai tratando ele com indiferença? Eu não consigo entender como é que a gente fala: não, eu amo o pai, eu adoro o pai, eu sirvo o pai, e a nossa vida está completamente, cada dia mais distante dele. Aquele menino me admira muito, porque ele não ficou na casa do pai de qualquer jeito. Não tem como a gente ficar diante de Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele saiu de casa e passou por todo esse processo de humilhação, todo esse processo de vergonha, de dor, de angústia. Ele começa a sentir um vazio, não só do estômago, mas um vazio da alma. Sabe, existia um buraco existencial, sabe, uma ausência de Deus na vida daquele menino. E ele vai começar a entender que não dá para ficar mais longe da casa do pai. Agora eu quero falar da atitude que ele vai tomar para voltar para a casa do pai, porque ele sabia que longe do pai ele não conseguia ser feliz. O vazio do estômago vai se juntar com o vazio de Deus, do pai, da ausência do pai, e ele resolve voltar.
Agora eu quero falar da segunda queda do filho pródigo. Ele caiu em si. Lá em Lucas 15:17 diz assim: caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Sabe, depois de passar essas humilhações, necessidades, por vergonha, sabe, que ele não precisava passar, a situação dele piora e a ficha dele cai. E quando a ficha cai, a gente começa a entender por que tudo está acontecendo. Quando a gente, sabe, se toca da nossa realidade, que aquela não era a realidade que Deus tinha para nós. Eu acho que os mais novos não vão lembrar dessa expressão, a ficha cai. Antigamente, para a gente falar em orelhão, tinha uma ficha que a gente usava, né? Quando você inseria a ficha, você discava o número e tentava falar, e aí quando você conseguia, a ficha caía, né? E aí, quando a ficha cai, quando você cai em si, quando você toma consciência de que tudo que você está passando você poderia ter evitado, é a hora de voltar. Aquele menino, ele começou a entender que ele precisava fazer o caminho de volta. Ele começou a entender que não dá para ficar, sabe, distante de alguém que você sabe que te ama, que quer te proteger, que te guarda e que pensa, sabe, que sonha com um futuro lindo para você. Ele volta, mas ele não volta de qualquer jeito. Ele não volta simplesmente porque, deu saudade do pai. Não. Ele voltou porque ele estava com fome. O texto diz que ele começa a sentir necessidade, e ele diz: quantos empregados de meu pai têm tudo lá na casa do meu pai, e eu estou aqui passando necessidade? Porque quando a necessidade vem, para onde é que a gente corre? Para o pai. Quando os nossos filhos têm necessidade, para onde é que eles vão? Vão para o pai, eles vão para a mãe. Eles vão para perto de quem sabe que pode cuidar, que pode prover, que pode guardar. Aí o menino vai voltar para a casa do pai. Ele faz o caminho de volta. E como é importante nós reconhecermos nossos erros, queridos. Ter humildade para reconhecer que muitas vezes nós vamos precisar engatar a ré, rever os nossos conceitos, voltar atrás e pedir perdão pelos nossos erros. Essa parábola é puro perdão. Porque ele disse: pai, eu não sou mais nem digno de ser chamado teu filho. Olha, como é que ele se vê agora? Ele não se vê mais como filho, ele se vê como indigno. É assim que muitas vezes acontece conosco. Quem conhece a Deus e quem conhece o Pai, quem se relaciona com o Pai, quando se afasta dele, a gente fica com vergonha, a gente fica, sabe, naquela posição de indigno. Quando a gente sabe que o Pai que conhece a gente, sabe, que reconhece, que nos conhece, sabe quando a gente não está bem. Quem é pai, quem é mãe, sabe quando o filho não está bem. E sabe que Deus nunca deixou de olhar para a gente, bem ou mal. Eu falei a respeito de uma pessoa, de algumas pessoas que às vezes falam: não, eu estou distante do pai, mas eu ainda vou na casa do pai, pelo menos eu vou na casa do pai. Deixa eu te falar uma coisa: o pai não quer que você venha apenas, o pai quer que você fique. O pai não quer que você visite, o pai quer que você habite. O pai não quer que você venha de vez em quando, ele quer que você more. Aquele menino passou a entender que, embora ele fosse indigno, ele não deixava de ser filho. Não importa, filho é filho. Não importa o erro, não importa o pecado, não importa a culpa, não importa, sabe, a acusação do inimigo, não importa. Filho é filho e ponto final. Mas já que eu sou filho, eu preciso me comportar como filho. Ele diz: pai, eu pequei contra os céus, mas eu não pequei só contra os céus, eu pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata pelo menos como um dos teus empregados. Ele queria pelo menos, sabe, estar ali na casa do pai dele, mas ele queria pelo menos estar ali como empregado, recebendo algum, sabe, nem que fosse um salário pequeno, mas ele queria estar na casa do pai dele, porque o lugar que ele desejava voltar era a casa do pai. E a Bíblia diz que ele
arruma uma forma de voltar. Que forma é essa, pastor Ritz? Ele reconhece que a vida dele não era aquilo que Deus queria para ele, que o Pai queria para ele. A vida que ele estava levando não era a vida que Deus tinha para ele, que o Pai tinha para ele. Então ele se arrepende, e arrepender é mudar de rota. Arrepender é mudar de rota, é mudar de comportamento, é mudar de direção. Ele vai mudar, sabe, de rota, ele vai voltar para a casa do pai dele. Ele vai voltar para a casa do pai dele, e a primeira coisa que ele faz é se arrepender. Ele se arrepende tanto do que ele tinha feito com o pai dele, que quando ele volta, ele fala por mais de uma vez, de duas vezes: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu pequei contra ti. E aí a Bíblia diz que no momento em que ele vai até o seu pai, no momento em que ele cai em si, ele reconhece e volta, ele toma essa decisão, se arrepende. Essa segunda queda é uma queda que todos nós, queridos, todo dia deveríamos ter. Quando nós fizermos algo que fira o coração do nosso pai, cair em si, é refletir, é ter a consciência de que nós não podemos ficar longe dele, que nós não podemos, sabe, desobedecê-lo, ou perder a presença dele. Então, o filho resolve voltar para a casa do seu pai. É engraçado que essa questão do arrependimento é que quando existe arrependimento a gente muda. É diferente do remorso. Quando existe remorso a gente só chora. Remorso não muda ninguém. É por isso que pessoas prometem que mudam, que vão mudar, mas no remorso não muda. O que muda é o arrependimento. Lembra de Judas? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando ele percebeu que ele tinha feito algo de errado, ele vai e chora com remorso, devolve as moedas, mas aquilo já estava feito. Pedro é diferente. Pedro nega Jesus e chora, mas ele chora tanto que se arrepende. Depois ele muda, e a mudança de Pedro trouxe uma transformação não apenas para a vida dele, mas para a vida de muitas pessoas. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembre-se onde você caiu, arrependa-se, pratique as boas obras que você praticava no princípio. Lembra onde caístes. A gente precisa fazer essa reflexão. A gente precisa lembrar onde a gente caiu e consertar o que estava errado. Voltar ao primeiro amor, gente. Gente, eu lembro que quando me falavam de primeiro amor, eu ficava escandalizado. Eu dizia: não, o crente só tem um amor e acabou. Ou ele ama a Deus ou ele não ama. Mas a gente às vezes vai trocando Deus por outras coisas. O tempo vai passando e a gente vai deixando o Pai de lado. E aí muitas vezes a gente vai colocando coisas no nosso coração que vão ocupando o lugar de Deus. E muitas vezes essas coisas a gente pensa que vai preencher o vazio que vai ficar no lugar de Deus. Não fica. Dinheiro não preenche, bens não preenche, riquezas não preenche, status não preenche, mulher não preenche, homem não preenche. Nada que você queira tentar colocar no de Deus preenche, no lugar de Deus preenche. E ele diz: lembre-se onde você caiu, arrependa-se, pratique as primeiras obras e volte ao primeiro amor. Por isso o filho pródigo vai repetir no verso 19: eu pequei, Senhor, contra os céus, Pai, contra os céus e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu quero falar agora, para a gente finalizar, da terceira queda do filho pródigo. A terceira queda do filho pródigo acontece a partir do momento em que ele reconhece, momento em que a consciência dele fala com ele, em que a necessidade chega, ele cai em si. Mas essa terceira queda para mim é a queda mais linda que todo mundo deveria ter na sua vida. Ele reconhece que precisava voltar para a casa do pai. E é interessante, lá no capítulo 15, no versículo 18 e 20, ele diz assim:
Eu me porei de pé no caminho e voltarei para a casa de meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, e trata pelo menos como os teus empregados. A seguir ele se levantou e foi para a casa do seu pai. E ainda longe o seu pai o viu e se encheu de compaixão. Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Naquele momento, queridos, o que o pai fez com o filho foi aquilo que o filho não esperava. Porque o que nós merecemos quando nós nos afastamos de Deus é justamente isso: pagar o preço pelas nossas decisões, sofrer as consequências pelos nossos erros. O filho disse para o pai: Pai, me dá aí a parte da minha herança, porque a partir de hoje vou viver a minha vida. Então quando ele vai voltar, ele pensa: se eu chegar lá, meu pai vai me rejeitar. Meu pai vai me rejeitar porque o que eu fiz para ele foi algo muito forte. Eu disse: Pai, a partir de hoje, o Senhor morreu para o meu coração. No meu coração não tem mais espaço nenhum para você. Eu também não quero mais ficar nessa casa. O pai se sentiu ofendido. Mas o filho pensava que o pai ia virar as costas e agir de forma desfavorável. E o pai vem com um favor. A Bíblia diz que o pai via de longe. Deus nunca deixou de olhar para você e nem para mim, queridos, mesmo quando nós estamos distantes. Deus nunca deixou de olhar para a gente, mesmo quando nós andamos longe da casa dele. O melhor de tudo é que Deus não apenas deixou de olhar, mas sempre teve misericórdia de nós. É por isso que nós ainda estamos vivos, por causa dessa misericórdia de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que o pai tem compaixão, e quando ele vê o filho vindo de longe, a Bíblia diz que o pai não aguentava de saudade, o pai não aguentava mais ver o filho longe. A Bíblia diz que ele corre e vai abraçar o menino, e abraçado com seu filho, ele começa a beijá-lo. Porque o que o pai tinha não era condenação, era perdão. O que o pai tem para você não é condenação, não é acusação. O que o pai tem para você, sabe o que é? É amor para te dar, é perdão, é misericórdia, é graça. Embora muitas vezes nós não merecemos, o que o pai tem para nos dar é aquilo que nós não merecemos, é a graça. Tem uma ilustração que é bem interessante, em que um dia um menino brigou com seu pai e falou para o seu pai: Pai, eu não quero mais ficar aqui nessa casa. Eu já tenho 18 anos, eu já sou maior e eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. Meu filho, eu tenho um futuro para você, você vai estudar, vai se formar e você vai ser alguém na vida. Pai, eu não quero viver a vida que o Senhor tem para mim, eu quero viver a minha vida. E ele foi embora. O pai ficou triste, e de repente 15 anos se passaram. Aquele menino um dia, com saudade do seu pai, decide voltar para casa e ele diz assim para o seu amigo: se tem uma coisa que me faz sofrer na vida, é a falta do meu pai. Quem é criado sem pai sabe como é difícil. Quando o pai morre cedo, ou quando o pai vai embora, mas ele decidiu abrir mão do pai dele, da presença do pai dele. 15 anos se passam. Um dia ele conversando com um amigo que tinha Deus, o amigo falou: volta para o teu pai e pede perdão e se reconcilia com ele. Ele disse: não, talvez meu pai não me receba mais, porque eu não mereço o perdão dele. Eu falei muitas coisas pesadas para ele. E de repente, aquele amigo dele convence ele a voltar e pedir perdão para o pai. E o amigo diz assim: escreve uma carta para o teu pai antes de voltar e diz para ele que você quer pedir perdão para ele. E diz para ele que você não consegue mais viver longe da casa dele, longe do carinho dele, longe do amor dele, longe da presença dele. Fala para o teu pai que ele é importante. Fala para o teu pai que você sente falta das conversas, do abraço. Teu pai vai te perdoar. Ele escreve a carta para o pai dele e diz: pai, eu estou voltando para casa. Eu sei que tudo que eu te fiz foi muito, muito ruim. Eu te fiz muitas coisas ruins. Eu te feri, te magoei, mas eu quero te pedir perdão. Se o Senhor permitir que eu volte para casa, coloque uma bandeira branca na frente da sua casa. Se o Senhor colocar a bandeira branca na frente da sua casa, eu vou entender que o Senhor me perdoou. Mas se o Senhor não colocar, eu vou passar direto. O trem passava pela frente da casa do pai dele. E ele ia com esse amigo dentro do trem dizendo: olha, eu estou com muito medo do meu pai não me perdoar, porque o que eu fiz foi algo muito grave com ele. E o amigo dele dizendo: o teu pai vai te perdoar. E aí, quando se aproximava perto da casa, o coração dele acelerava. Ele perguntava para o amigo: está perto? O amigo dizia: está perto. E ele disse:
Quando chegar na casa do meu pai, me avisa como é que tá, porque a casa lá era azul. Meu pai tinha uma mania, ele é assembleano, pintava a casa de azul. O muro da casa, ele era meio azul também, um azul meio escuro assim. Então, tinha um pé de manga lá na frente da casa do meu pai, não sei se ele cortou, eu acho que é lá que ele vai colocar a bandeira branca. O amigo disse: nós estamos chegando. O coração dele acelerou. Ele perguntou: e aí, como é que está a casa do meu pai? Aí ele falou assim: olha, tem um negócio estranho na casa do teu pai. O trem para. Ele disse: o que está de estranho lá? Ele falou assim: a casa não é mais azul, teu pai mudou a cor da casa, do muro. Que cor é agora? Ele falou: agora é branco. Branco? Ele falou: é. Ele falou: tem aquele pé de manga lá na frente? Tem aquele pé de manga que está bonito, está grande e tal. Ele falou assim: tem uma bandeira no pé de manga? Ele falou: tem não. Ele começou a chorar, porque ele falou: o que eu fiz para o meu pai foi muito grave, eu sou indigno. Ele não quer mais me receber como filho. Ele disse: não tem a bandeira branca? Ele disse: não tem a bandeira branca. E ele começou a chorar, e o amigo dele disse: calma, não tem uma bandeira branca. Tem muitas bandeiras brancas lá no pé de manga. Tem muitas bandeiras brancas na casa, tem bandeira branca no muro, tem bandeira branca em tudo que é lugar. Sabe por quê? Porque teu pai te perdoou, e agora você pode voltar para casa. E aquele menino começou a chorar, porque tudo que ele mais precisava era do amor do pai. Tudo que nós mais precisamos nessa vida é do amor do pai, queridos. É o amor do pai. Quando eu cheguei aqui, eu falei para o pastor Anderson, hoje eu acordei cedo, o Espírito Santo falando comigo. Fala do meu amor, fala do que eu tenho para eles nessa manhã. Fala do amor do pai. Do amor que você recebeu quando você estava perdido. E quando você foi achado, o que Deus fez na sua vida. Então nessa manhã eu queria que você refletisse no que você ouviu. Eu não queria que você ficasse emocionado apenas. Não, Deus não quer tocar apenas na sua emoção. Apesar de que isso é importante. Nós sentimos Deus do nosso lado. Nós sentimos Deus fazer um carinho. Nós sentimos Deus nos abraçar. Isso é importante. Mas eu não queria que você se emocionasse e voltasse do mesmo jeito. Eu queria que você se emocionasse, que o Espírito Santo falasse com você, e a partir de hoje você entendesse o valor que você tem. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Um pecador vale mais do que o mundo inteiro. Se tivesse só você, Jesus morreria por você. Eu não aceito ver filhos vivendo como se fossem mendigos, ver filhos vivendo como se fosse escravo. Na verdade, essa é a única diferença entre nós e os escravos. Os filhos voltam para casa, os escravos não. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos orar.